Contagem regressiva para vocês saberem qual é o caminho a se realizar. Por isso que o caminho é árduo, mesmo que os ventos pareçam contrários, mesmo que as dificuldades aconteçam. Olha a ventania que tá. Hoje eu tô no caminho para te dizer o tema da live de hoje. Qual é? O que fazer depois de se formar? Pô, prof, acabei de me formar e agora? O que você fez? Qual foi a direção a tomar? Quais as escolhas a se aplicar? Por onde começar? Acabei de chegar de Belém e agora já estou aqui, ó, que belezinha! Na nossa linha do Espírito Santo. Aqui é Vila Velha, para quem não conhece. Já é final da tarde, tá bom? Que hora que é aí no seu estado ou no seu país? Nós, do lado de cá no Brasil, vou te dar a direção de qual foi o caminho correto e completo de que a professora fez. Mesmo remando contra o vento, a gente chega lá. Bom, eu sei que muitos de vocês ao longo de todo o país e ao longo de todo o mundo estão se formando na área que hoje é a maior relevância literária e também a melhor de todos os tempos, que é reabilitação. Pensando na terminologia reabilitação, até no Diário Oficial de 2020 já saiu a legislação, até mesmo no CONFEF e o CREFITO, que a terminologia reabilitação é junto das duas profissões, fisioterapia e educação física. Até teve o último anúncio pelas legislações atuais que agora a medicina vai ser hábil e capaz a prescrição de treino. Imagina, eles vão ter que fazer curso com a gente, né? E é claro que na fisiatria, que não é o clínico geral e tampouco a ortopedia, mas os fisiatras já nesse mundo da área médica são aqueles que são os diretores ali ou os prescritores ali daquilo que se aplica no direcionamento inicial pós um trauma ou pós uma cirurgia na reabilitação intra-hospitalar. Fora do hospital, nós sabemos muito bem que o ambulatório e a parte clínica compete aos fisioterapeutas. E foi aí então que, depois de uma longa jornada dentro de musicais, o que tem a ver os musicais, né? Dentro de grandes bandas do rock, a professora teve que tomar uma decisão na época do cursinho. E foi na época do cursinho que essa decisão realmente foi escolher a área da saúde. E vocês estão me perguntando, dentro das disciplinas, ou então o que compete a nós profissionais da reabilitação, por onde eu comecei. Eu quis fazer medicina, mas na época eu só vivia tocando teclado na banda de rock. E com 17, 18 anos de idade, praticamente a gente não tem nada na cabeça. Aí, nesse período, eu precisava entrar nas públicas, ou então em alguma que dava para pagar, porque não podia tirar ali do reforço financeiro da base familiar, algo que não competia na nossa realidade naquela época, né? E assim, eu fiz fisioterapia inicialmente pela Unip, em São Paulo. Isso foi em 2000. E ali eu vi que a nossa dificuldade era tamanha em continuar na mensalidade. Na época era... Hoje eu até perguntei ontem para um colega meu quanto é que tá a medicina. Mais de 10 mil reais as clássicas, né? Naquela época era coisa de 1.500, 1.600 reais. Só que eu descobri que se você fosse monitor do professor, você poderia ter 40% até 50% de desconto na mensalidade. E aí foi aonde eu me deparei com a facilidade do ensino e eu ajudava os alunos na época a fazer os trabalhos de fisiologia, biomecânica, anatomia. E esses alunos que não conseguiam fazer os trabalhos, eu cobrava os trabalhos, sei lá, é tanto. E com esse dinheiro eu ajudava o meu pai e aqueles que me deram a base, dê honra a quem te deu honra, a finalizar o curso de fisioterapia. Não tão pouco, depois de 4, 5 anos
de fisioterapias iniciais, dando monitoria, estudando integral e dando monitoria à noite. Foi ali que eu me deparei com a docência. Eu tinha grandes professores que me incentivaram a ser também um deles. Ivaldo Esteves Júnior, grandes nomes anatomistas da época. E dali eu falei, poxa, preciso dar uma direção nessa jornada, porque a gente sai da graduação sem saber praticamente nada. A base da base da base. Eu olhei então no Google, na época não tinha Instagram. Tudo bem, querido? Quais eram as melhores de reabilitação no país? E eu morava em São Paulo. E dentro da ortopedia, traumatologia e reabilitação musculoesquelética, a melhor de todas, há mais de 10 anos na América Latina, em ortopedia, é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu vou virar ali naquela rua. Olha lá. Depois eu vou filmar a canoa pra vocês verem, tá bom? Amanhã ou quinta-feira. Agora meu dedo já tá bom. Quer dizer, mais ou menos. A Santa Casa de São Paulo, para quem gosta de osso e músculo e reabilitação, ela é considerada realmente a melhor da América Latina há mais de 20 anos. Só que você tem que passar na prova, você vai ter que fazer uma prova presencial, uma prova escrita, uma prova oral, e aí você resolve e se esforça para ter a sua vaga. Naquela época a pós-graduação era integral, imagina, das 7 às 7. Hoje em dia uma pós-graduação é uma vez por mês, um sábado, quiçá, das 8 às 17, pelo amor de Deus. E ainda tinha plantão sábado e domingo. Então olha a mamata do que são as pós-graduações hoje. Eu posso falar porque eu ministro curso na pós-graduação por todo o Brasil. FMU, Uninasal, Cândido Mendes, Redentor, USC, São Caetano, Estácio de Sá, Gama Filho na época, que depois faliu. Vixe, pode botar uma lista aí enorme de pós-graduações. Instituto Valorize, o Instituto Beta Saúde, que é linkado a São Camilo e assim sucessivamente. Caramba, a experiência e a bagagem já se passaram 16 anos na docência. Olha meu cabelo branco, ó. Fechou o farol, vamos atravessar. E 16 anos na docência, é claro que teve uma jornada. Quem olha fala, prof já é prof desde sempre. Como assim? Para toda a longa jornada e ascensão, tudo começa pelo primeiro passo. E é esse primeiro passo que é o mais desafiador. E sem saber para onde eu ia, ou as 4 perguntas filosofais da vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que serve tudo isso, qual o meu propósito, eu falei, quer saber? Eu preciso entrar nas melhores universidades do país, dane-se. Uma porque são públicas, outra porque eu não tinha dinheiro para pagar, e outra porque se você quer ser grande, você vai estar com os grandes e os melhores estão lá. Então foi assim que eu só estudava. Estudava, caramba, pergunta lá pra minha mãe e pro meu pai. Putz, era mais de 8, 10 horas por dia, igual pra quem presta concurso. Deixa eu olhar aqui pra atravessar a rua, senão vai virar acidente. E eu fiz a prova da Santa Casa em 2005, porque então eu fiz fisioterapia de 2000 a 2005. Final de 2005 para 2006 entrei na Santa Casa, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, para quem está procurando a melhor da América Latina em reabilitação, vá para a Santa Casa. Depois, um ano integral da 7 a 7 da Santa Casa, eu não tinha o que fazer e falei assim, caraca, e agora o que eu vou fazer? Trabalhar com convênio na época, eles pagavam 600, 800 reais por mês, tipo salário de estagiário, nem isso. E aí eu falei, vou desistir dessa merda toda, vou vender seguro pro meu pai, que meu pai é corretor de seguros. Foi então que minha mãe falou assim, Milena, você tem esse jeitão assim, por que você não vira professora, vai fazer educação física? Eu tenho esse jeitão assim, vou fazer tudo de novo, pô. Caramba. Aí eu falei, mãe, o que eu posso fazer é baixar lá na USP de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esportes, para quem não conhece, é dentro da cidade universitária, na primeira rotatória na Melo Freire, vai lá na Educação Física de São Paulo, saber como que entra na USP. E eu queria eliminar matéria, porque eu já tinha feito fisioterapia, já tinha feito especialização de ortopedia e traumatologia. E aí eu falei, eu não vou mandar e-mail para ninguém, porque ninguém me responde. Eu vou lá pessoalmente.
Só que pra quem conhece São Paulo, cara, eu acordava 4h30 da manhã pra pegar o metrô umas 5 pra conseguir chegar na USP do outro lado da cidade às 7 horas, que abria a biblioteca, abria às 7, o trânsito tá zoado. Saí da orla já. A biblioteca abria às 7, pelo menos eu ficava estudando algumas coisinhas lá para conseguir esperar quem chegasse ali no RH ou nas informações às 8. Aí o cara da informação chegou, eu falei, escuta, quem é que organiza aqui, ou quem coordena, quem é o diretor da educação física? Mas é o seguinte, eu quero estudar grupos especiais e atividade física adaptada, trabalhar com reabilitação. Então eu não quero saber de entrar na educação física do começo não, já fiz fisioterapia. Me fala quem é o chefe da cadeira da USP, quem coordena tudo sobre reabilitação, deficiência física, motora, grupos especiais. Aí o cara olhou no relógio assim e falou, moço, quem coordena tudo isso é o professor doutor Luzimar Teixeira. E ele vai estar naquela sala ali, ele apontou para um corredor gigante, a 1h da tarde. Eu falei, pô, que hora que era? 7, quase 8, não é? Aí eu falei assim, escuta, pera aí que nós vamos passar um caminhão de som aqui, só um segundo. É ano de eleição. Pelo amor de Deus, tá me ouvindo? Fala aí, você tá me ouvindo? Aguenta firme. Aí eu falei, caraca, professor Luzimar só chega 1h da tarde. E eu tinha chegado na USP do outro lado da onde eu morava, porque meus pais moravam na Zona Leste, em São Paulo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de metrô, de trem, de trânsito. E aí eu disse assim, bom, a biblioteca tá aberta, eu vou ficar aqui estudando, tem lanchonete, porque passar fome, não gosto não. Minha pressão cai, não funciona. Vou esperar esse cara chegar. Depois baixa lá no Google, procura lá, professor doutor Luzimar Teixeira. Sabe quem implantou grupos especiais de atividade física na sua graduação de educação física? Foi esse cara. Sabe Paralimpíadas, quem organizou e quem ajudou a organizar aqui no Brasil? Foi esse cara, professor doutor Luzimar Teixeira. Aí, até cansei. Esperei o homem chegar, almocei, pai, eu lá na USP de São Paulo aguardando a situação toda. E eu nem sabia quem ele era, eu vi só na internet a cara do cara. E quando tava chegando assim um senhor com os óculos meio abaixadinho, um monte de papel segurando no braço, correndo assim rápido no corredor da USP com umas papetes de Jesus. Eu falei, deve ser esse cara aí. Aí eu falei assim, professor Luzimar. Aí ele olhou pra minha cara e falou, o que você quer? Eu falei, o que eu quero? Eu quero ser professor, eu quero entrar na USP, eu quero fazer educação física adaptada, eu quero dar aula, eu quero isso, eu quero... Pô, falou o que eu quero. É o que Jesus fala pra você, o que queres que eu te faça. Meu, desbrulhei tudo, vomitei em cima dele, eu quero é isso. O homem olhou pra minha cara, falou assim, senta a bunda aí e assiste a minha aula. E eu falei, tá bom. Sentei a bunda dentro da aula de educação física adaptada para asma e doenças respiratórias. E aí eu tive que ficar ouvindo sobre bloqueio de unção intercostal, catarro pra lá, broncoespasmo induzido exercício pra cá, até às 5 da tarde. Quando deu 5 da tarde, todo mundo desligou as coisas, eu tava intruso, eu tava dentro com os alunos da USP de São Paulo, alunos regulares, e o cara mandou eu sentar lá. O indivíduo desligou tudo, virou as costas e foi embora. Nem olhou pra minha cara, pô. Nem perguntou nada, não falou nada. Eu falei, você tá de brincadeira. O que eu fiz no dia seguinte? Eu voltei lá. E no outro dia? Também. E no outro dia? E no outro dia? Então eu fiquei indo na USP sem passar, porque naquela época eu não tinha nem catraca. Eu passava de boa, dava um sorrisinho assim. Eu tô indo aí. Vou lá na sala do professor Luzimar. Assisti a aula até esse homem resolver olhar pra mim. Só que eu falo com todo mundo, né, até com as paredes. Aí eu comecei a fazer amizade com os alunos da USP, na Educação Física de São Paulo, dentro da sala, era 3º ano de Educação Física. E eu descobri que do outro lado da USP tinha o CPUSP, Centro de Práticas Esportivas da USP, já ouviram falar? E lá no Centro de Práticas Esportivas da USP, onde tem a raia, onde a galera rema, onde o povo corre, onde tem as práticas lá. Então eles têm aulas teóricas no AEF, na Escola de Educação Física e Esportes, e tem aula prática no CP USP.
Só que para entrar no CPUSP tinha que ter a carteirinha, a digital, e tinha que ser aluno da USP. Aí eu falei, já era. Aí um cara falou assim, Milena, lá no final, depois do laboratório de biomecânica do Serrão, Júlio Cerca Serrão, para quem sabe quem eu tô falando, sabe quem é, passa por detrás da lanchonete e vai ter uma portinha com um portão meio velho. Você atravessa, dá assim um oi pro guardinha, atravessa a ponte, tem um pouquinho de uns matos assim, uma pontezinha esquisita. Você vai sair por detrás da onde tem a ginástica olímpica na USP. Aí eu falei, quer saber? Passando por detrás do campo, você atravessando o campo, meio que ilegal, saca? Você consegue entrar no CP sem passar pela portaria principal. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso aí. Aí eu dei um oizinho lá pro guardinha, passei por detrás, achei onde era a sala 2 do ginásio dentro da USP, no CPUSP. E lá eles estavam tendo a prática de toda a prescrição de treino adaptado. Tem grupo de joelho, grupo de coluna, grupo de gestante, tem grupo de asma, tem futebol para deficiência intelectual, tem a natação para doença respiratória. E naquele dia era alguma coisa sobre postura dentro da sala prática, onde tem o ginásio, tem bola, como se fosse sala de ginástica, sabe? Aí eu entrei lá, tava todo mundo tendo aula, atendendo a comunidade, ou então os alunos da USP, o professor Luzimar lá falando, e eu fiquei lá no meu canto só olhando aquela situação, dei bom dia e fiquei quieto. Chegou um dos momentos que ele colocou um raio-x assim no negatoscópio, e ele perguntou o que era tal coisa no raio-x. Aqueles alunos, ninguém respondeu. Aí eu lá de trás falei assim, pô, isso aí é isso. Tipo, isso aí é um corte sagital com imagem poderada em T2, uma herniação que ainda não rompeu o ligamento longitudinal. Eu respondi lá as coisas. E todo mundo olhou pra mim assim, tipo, criança doida que sabe as coisas da ortopedia. E aí ele fingiu que não ouviu, perguntou de novo uma outra coisa, eu respondi. E naquele dia ele, no final da aula, me sentou e falou assim, o que você quer? Eu falei, pô, de novo? Olha aqui, Deus tá perguntando de novo, hein? Vê se seja bem detalhado no que você quer. É o seguinte, eu quero entrar na USP porque eu não tenho dinheiro, tenho que entrar na universidade pública, me ensina o que eu tenho que fazer, qual é a prova que eu tenho que realizar, aonde que eu tenho que me inscrever, como é que eu tenho que fazer, como é que eu vou eliminar matéria, eu sou da fisioterapia, eu quero ser professor, eu quero virar docente, eu quero rodar o Brasil todo e o mundo, e eu quero ser isso aí. E aí ele falou assim, muito bem, começa a vir nas aulas. E aí eu ia nas aulas, tanto a da parte da tarde, quanto na parte da manhã. Porque na parte da manhã era a prática, na parte da tarde, da 1 às 5, era a teórica. E ali eu fiquei por meses, até, vixe, sem brincadeira, eu saí da especialização em 2006 para 2007, foi o primeiro ano. Segundo ano, 2007 para 2008, eu fiz o R2 na Santa Casa, que poderia fazer mais um período, por meio período, se você passasse na prova, você pode ser monitor do professor. Ali eu já comecei a ver que eu já tinha o jeitão de ser professor. Aí eu fiz mais um ano na Santa Casa só em coluna. Então, em 2008 eu entrei na USP. Em 2008, então ele me enrolou praticamente testando a perseverança, a relevância, a determinação, a fé, a resiliência, a tudo. Quase um ano. Chegou meados de outubro, mais ou menos, daquele de 2008, tocou o telefone dentro de casa. Milena! Era quem? Era o professor Luzimar. Falei, o que é? O que o professor da USP tá me ligando? É o seguinte, você tem 2 meses até fim do ano, que dezembro fica férias, né? Outubro, novembro, dezembro. Para você me dar uma aula da 1 às 5 da tarde, no terceiro ano da Educação Física, sobre distúrbios do desenvolvimento e crescimento de populações especiais. E desligou o telefone assim, ó, bum! Eu comecei a chorar, cara. 2008, 2007, isso aí, para 2008, isso aí, que eu 2008 eu tinha entrado na USP. Então era outubro de 2008, era outubro de 2008. Aí eu falei, e agora que zica que eu vou fazer? E eu saí correndo e fiquei estudando há mais de 2 meses, assistindo aula e montando a tal da aula sobre distúrbios do desenvolvimento e crescimento de populações especiais. Falei de desenvolvimento neuropsicomotor, de nanismo, misturei tudo lá. No dia, é claro que eu não dormi, né? De ansiedade, não passava um grão de arroz assim, eu não almoçava, não jantei, não tomei café. Aí eu acordei de madrugada para fazer xixi, meu pé bateu na quina da parede, isso outubro para dezembro, né? Já chegando no final do ano de 2008.
Meu pé bateu na quina da parede e eu quebrei o dedo do pé. Sabe quando vira o pé e aí virou, foi tudo? Aí eu gritei pro meu pai, me levou pro hospital, aí fizeram a redução, me botaram, engessaram o meu pé, me deram uma muleta. Eu falei, e a palestra? Aí meu pai falou assim, caramba, você vai dar aula mesmo assim. Fui com o pé engessado, fui de muleta, fui de tudo. Meu pai teve que me levar, coitado. Naquela época não tinha Uber. E pegar metrô e ônibus com o pé quebrado, com muleta, computador, um monte de tralha, um homem brabo lá que tava me esperando, tava me testando, isso sim. Cheguei lá antes da 1, era meio-dia e pouco, liguei toda a sala, fiquei com o pé pra cima assim, perto do computador. Os alunos começaram a chegar, não estavam entendendo nada. E eu, dane-se, quero nem saber, vou fazer o que tem que fazer. E depois disso eu falei lá o que tinha que falar, do meu jeitão, pisei no gesso, mostrava assim com a muleta, é isso mesmo. E falei o tal dos distúrbios do crescimento e desenvolvimento de populações especiais. Só que quando ele chegou na porta, antes de eu começar a falar, eu tinha esquecido desse detalhe. Ele falou assim, que isso? Aí eu falei, ué, não é adaptada? Não é grupos especiais? Aí eu lá com o pé quebrado, dando risada, e aí meio que quebrou ele na primeira, todo mundo riu, e a administração daquilo que ele me pediu foi feita. O que ele fez depois? Desligou, foi tudo, desligou a sala, desligou os computadores, nem olhou na minha cara, virou as costas e foi embora. Falei, caraca, meu, como é que eu saía da USP? Era 5 horas da tarde, olho no furacão em São Paulo. Eu tive que esperar meu pai terminar o serviço pra lá de 7 horas da noite, pra ele conseguir chegar na USP às 9, pra eu conseguir chegar na minha casa às 11, porque não tinha como voltar. No dia seguinte eu continuei fazendo as mesmas coisas. E aí, em dezembro, no final de dezembro, findando o ano, como eu falei, o professor ligou de novo, Milena! Aí eu falei, não quero saber desse negócio não vou mais dar aula pro senhor não, que palhaçada é essa? Você nem olhou na minha cara. Calma. Eu tô te pedindo, cheguei no lugar que eu precisar. Tô te ligando pra você vir aqui na minha casa conhecer minha família. Oi? Oi, é a Milena, paciente da doutora Isa. Só tô terminando uma ligação aqui. Aí eu cheguei no médico, eu tô indo no médico. Aí o professor Luzimar me ligou de novo e eu falei, não vou dar nenhuma outra aula pro senhor não, que palhaçada é essa? O senhor nem olha na minha cara, mas Milena, eu tô te ligando só pra você vir aqui na minha casa conhecer minha família. Eu falei, vou pensar, vou falar com meu pai e com a minha mãe. Aí desliguei o telefone, falei com a minha mãe e falei, escuta, o professor lá, o professor Dr. Luzimar me chamou pra casa dele pra conhecer todo mundo lá. E eu falei assim, vamos sondar quem é. Liga lá pro diretor da USP que você conhece, porque minha mãe fez educação física, para quem não sabe. Eu falei, liga lá pro professor Dr. Emílio Miranda, na época diretor de uma cadeira lá da USP. Aí a minha mãe ligou pro professor Emílio e falou assim, escuta, o professor Luzimar falou pra Milene lá na casa dele. Eu vou saber quem é, se é pedófilo, quem que é, vou saber, não sei quem é. Puxa a ficha, vai puxar a ficha de quem é. Aí o doutor Emílio falou assim, não, Celino, deixa a menina aí, o professor Luzimar faz isso mesmo, convida os alunos que ele gosta pra ir lá na casa dele, deve ser alguma confraternização de fim de ano, deixa a menina aí, ele é casado com a Julinha, tem um monte de filho lá, deixa a menina aí quer saber, eu fui na casa do homem gigante, assim, tipo tô aqui na clínica, tipo essa clínica gigante, fui lá na clínica, fui de calça jeans, camiseta, um all-star vermelho na época. Falei, o que eu vou levar pra esse cara? O cara é rico, né? Tem de tudo. Aí eu comprei uma florzinha e levei pra Júlia, suposta Júlia, a esposa do professor Dr. Luzimar. Aí eu, meio assim, envergonhada, dei a florzinha pra ela. Que ano que era isso? Final de 2008. E ela, não, Milena, meu nome é Julinha mesmo. Olha aqui, ó, na minha ID. Falei, tá de brincadeira, o nome da mulher é Julinha, achei divertido. Aí ela, chega aqui, vem aqui com a gente. Quando eu cheguei lá no fim do ano, na mesa lá de trás da casa do homem, era uma mesa gigantesca. Tava os maiores nomes da educação física que eu podia imaginar na mesa. Júlio Serrão, Jonato Prestes, Milton Rocha da cardiologia, Milton Nunes também da cardiologia. Os maiores nomes, Alexandre Evangelista da corrida e do envelhecimento, eu nunca vou esquecer. E ele na ponta. E só tinha um lugar do lado do Alexandre Evangelista,
E eu sentei ali, meu, tava todo mundo arrumado e eu de calça jeans, camiseta. Eu falei, quer saber, vou jantar, né? Tá com fome, nunca tinha visto presunto Parma na vida. Mastigava aqueles negócios, aquele monte de garfo de fora pra dentro, de fora pra dentro. Minha mãe tinha me ensinado, de fora pra dentro, bota o guardanapo no colo, as taças, um monte assim, e eu ia mastigando pra lá, mastigando pra cá. Eu falei, o que esses caras estão falando? Deve estar falando de aula de pós-graduação. E eu não entendendo nada que esses caras estavam falando, só os chefões lá da educação física. E então, o professor Luzimar passou um cronograma e disse assim: a partir de 2009, a Milena vai dar aula na pós-graduação da Gama Filho, na disciplina de terapia manual. E eu com o presunto Parma na goela, quase que engasguei, falei, como é que é? E aí foi passando aquele cronograma, onde todos os professores estavam anotando a data do dia da aula, em qual cidade seria, e os horários, né? E era na época de agenda eletrônica, aquele celular que abria assim, saca? Que tinha dois assim, e nem celular eu tinha, cara. Eu falei, como é que eu vou anotar essa porra onde? Aí quando aquele papel chegou na minha mão, eu peguei um papelzinho assim, que sempre ando com uma mochilinha, um papelzinho, uma caneta na minha mochilinha, anotei a data da onde ia ser. Eu lembro muito bem, a primeira aula foi em Salvador, em 2009, e o Alexandre Evangelista viu que eu anotei no papel. Eu dobrei o papel, guardei no bolso, e ele deu um tapão assim em mim. Professora! E eu, professora, nem professora eu era. Professora! E o que é, meu? Escuta, pra dar 20 horas de curso, sábado e domingo, tem que ser macho, viu? E eu fiz assim, ó. Uhum. Eu entendi o tom de ironia. Deixa pra lá. Quantos anos já se passaram? E, mais uma vez, dê honra a quem te deu honra. Eu não podia fazer o mestrado na USP de São Paulo, porque a linha de pesquisa era em asma, eu não gostava. A fila da biomecânica era mais de 5 anos de período probatório com o Serrão. Eu falei, quer saber? Me transfere aí para outro lugar. Eu quero estudar osso. Termino todas as disciplinas possíveis e imagináveis aqui na USP adaptada, mas eu preciso fazer mestrado para dar continuidade na carreira da docência. E aí o professor Luzimar me indicou e me mandou com uma carta de indicação para fazer todas as provas na Unifesp de São Paulo, que é a Escola Paulista de Medicina. E lá eu fiz todas as provas, tudo de novo, faz prova teórica, escreve projeto, faz prova oral, faz entrevista. Na hora que você passar em tudo, você entra como mestrando, né? Como aluno de mestrado. E foi isso que eu fiz. Em vez de ter demorado 2 anos, demorou 4, mas isso é outra história. E depois do doutorado foi tão intenso, posso dizer que até um pouquinho traumático. Ia dar continuidade do doutorado, mas eu falei, quer saber? Que doutorado o quê? Eu vou comprar uma prancha e morar na praia. Aí eu larguei o doutorado e vim pra cá, pro Espírito Santo. É essa a história. Então, a pergunta que eu te faço é, o que você quer? O que você quer? Pensa. Depois, deixe o seu coração saber. Entrega para ele primeiro. Porque consagre todos os seus planos e projetos a Deus e será bem sucedido. Se quiser compartilhar comigo, manda um hashtag, um joinha, printa lá, que eu quero saber a sua história também, tá bom? Tchau!